Bom, vamos dar sequência, agora discutindo a outra dimensão, não tão separada assim, né, que é aquela relativa à questão agrária, reforma agrária, agronegócio. E quem vai nos ajudar nisso, né, é o professor Sérgio Pereira Leite, professor titular do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, CPDA, né, da Rural, que também dirige o Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura e o Grupo de Estudos em Mudanças Sociais, Agronegócio e Políticas Públicas. Obrigado, Sérgio, pela sua presença aqui. Queria começar agradecendo muito o convite dos organizadores, dizer que eu estou muito emocionado, tal como o Alfredo havia colocado, porque Moacir, para mim, é uma figura muito especial. Né? Moacir é uma fonte de aprendizado constante, né? De uma generosidade intelectual incrível, né? E uma pessoa que contribuiu decisivamente na minha formação com vários insights valiosos, né? Ao longo de todo esse período que trabalhamos juntos, né? E Moacir me facultou, inclusive, a entrada ao seu círculo familiar e pessoal, e é com grande alegria que vejo hoje aqui Virgínia, Rita, Miguel, Tereza, João, Helena, e um beijo carinhoso para Mariana. É muito bom fazer parte, né, desse convívio, mas também nos facultou um acesso a um círculo de colegas, né, craques na questão agrária, e que para mim foi um aprendizado também muito bom, né? Eu lembro aqui da Vera Echenique, né? Também do Alfredo Wagner, que conheci por meio do Moacir, né? Ezequiel Pinto Dias e dos saudosos Oswaldo Russo, Marcos Lins e Fernando Calic, né? Essas pessoas me ensinaram muito, né, sobretudo no campo do ativismo e da institucionalidade agrária. Eu tenho que voltar 35 anos, né, para localizar o período em que conheci Moacir, inicialmente através da querida e amada Renata Menezes, né? Então, trabalhava com Moacir no museu, né? E, através dela, pude tomar os primeiros contatos com Moacir, de quem eu já havia lido muitos trabalhos, né? E um pouco mais à frente, com Betinho, na medida em que fui trabalhar no IBASE, bom, Marcos Otávio também nessa época, né? De quem o Moacir era muito próximo. E o IBASE patrocinava uma série de reuniões, debates, e eu fui para coordenar a campanha nacional pela reforma agrária, né? E Moacir me ajudou muito, mas muito mesmo, em levar adiante essas e outras bandeiras, né? Num contexto de forte mudança política do país, né? Mas o aprendizado foi muito forte, sobretudo nos trabalhos também acadêmicos, né? Escrevendo textos junto com o Moacir e coordenando pesquisas, né? Eu não vou me alongar aqui, foram várias ocasiões, mas eu queria situar 3 momentos. O primeiro deles foi a redação de um estudo, debates econômicos, processos sociais, lutas políticas, revisitando a questão agrária brasileira, em que nós preparamos para o Luciano Martins, né? Então assessor do Fernando Henrique Cardoso, que já estava na presidência da República. Foi aí que Moacir me sugeriu, né, a leitura de um livro do Albert Hirschman, que está longe de ser esse bonachão que a minissérie da Netflix Transatlântico, né, pasteuriza
mas que me pediu que eu lesse esse livro, que no original se chamava Passagens de Fronteira, e que depois, muito tempo depois, foi publicado em português como A Moral Secreta do Economista, né? E nesse livro, que embora eu já tinha tido uma formação na área econômica, no campo da economia política, mas um tanto quanto carré, digamos assim, né? Esse livro me transformou completamente, né? Os ensinamentos que o Hirschman, nessa oportunidade, fazia, né, questionavam uma série de postulados e crenças que eu pregava, né? E foi através do Moacir que eu tive acesso a esse e outros trabalhos, como também do Pierre Monbeg, por exemplo, né? Especialmente, acho importante mencionar aqui o fato de que a homenagem que fizeram ao Hirschman, né, depois, é também passível de ser feita aqui hoje ao Moacir, transpassar fronteiras, né? Acho que o Moacir atravessa essas fronteiras e faz um diálogo a partir da antropologia, mas um diálogo transdisciplinar extremamente produtivo e relevante e convidativo, né? Não é criar cercas, né, e apartados, digamos assim, das diferentes áreas do conhecimento. Ao contrário, é um trânsito, é um transpassar de fronteiras contínuo, né? O segundo conceito que esse livrinho apresenta e que nós empregamos naquele texto, né, é o de consequências inesperadas, né? O que acabou sendo muito válido para essa e futuras ocasiões, no sentido de não determinar a priori uma série de análises, como bem mostrou de manhã a Regina Novaes, né, que não podemos ficar apenas presos aos modelitos, né, teoricistas, mas que a prática, né, e o exame desse conjunto de processos com cuidado, com rigor acadêmico, porque o Moacir também é bastante rigoroso nesse sentido, nos traz. E a partir daí fizemos esse primeiro texto que, para mim, foi um marco muito importante na minha carreira, né? Logo depois viriam, eu vou pegar um exemplo dos anos 90, que foi esse texto, e depois 2 exemplos dos anos 2000 e 2010. Aí já num outro formato de trabalho, foram 2 enormes pesquisas, né? Mais ou menos 50 pessoas em cada uma dessas equipes, várias delas aqui presentes, né? A primeira foi Impactos, né, dos Assentamentos, um estudo sobre o meio rural brasileiro, e a segunda, Sociedade e Economia do Agronegócio no Brasil, ambas anteriormente mencionadas, né? Nesses 2 momentos, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com uma equipe de coordenadores que incluía, além do Moacir, a Leonilde Medeiros e a Bibi Cintrão, aqui presentes, e também a saudosa Beatriz Herédia, que eu queria fazer aqui também uma homenagem especial. Muito aprendizado, muita discussão de altíssimo nível. Eu pude, ao longo dessas 2 grandes pesquisas, aprender. E foram aí vários trabalhos de campo, né? No primeiro momento, na pesquisa dos impactos dos assentamentos, que reuniu equipes, né, em vários estados brasileiros e mais de 1.000 assentados entrevistados, né, foi importante o rigor do Moacir, aquilo que a Regina dizia de manhã, não só com a dimensão qualitativa da pesquisa, mas também com a dimensão quantitativa da pesquisa, né? O segundo momento foi a pesquisa Sociedade e Economia do Agronegócio no Brasil, já no final dos anos 2000 e início dos anos 2010, né, onde a questão dessa sociogênese do agronegócio, né,
uma palavra que hoje ficou, de certa maneira, banalizada, né? Mas que estava ali sendo dissecada, né? E problematizada pelo estudo, né? E eu diria que boa parte disso se deve aos insights do Moacir de provocar, né, esse estranhamento diante de realidades, conceitos e terminologias, às vezes tão dados, né, tão normatizados. E foi justamente a partir dessa pesquisa que pudemos enfrentar um outro enorme trabalho de campo que nos levou para várias regiões. Me lembro aqui de uma situação em que eu, Moacir e Beatriz estávamos no pátio de caminhões de soja da Cargill, em Uberlândia, quando, de repente, toca um aviso sonoro. Nós estávamos entrevistando os caminhoneiros de soja e a segurança avisa pelo alto-falante que havia 3 pessoas estranhas no recinto. Era preciso evacuá-las imediatamente. E nós não nos demos conta que as 3 pessoas éramos nós, obviamente, né? Até que um caminhoneiro muito gentil veio nos acudir e nos escoltar, né, até o primeiro portão mais próximo da saída, né? Mas, de fato, foi um enfrentamento que hoje até está muito mais consolidado sobre o questionamento dessa vinheta terrível que somos obrigados a assistir diariamente, que o agro é pop, o agro é tech e o agro é tudo, né? Nós já estamos aí questionando quais eram, de fato, né, as bases sociais nessas regiões de expansão da fronteira, de soja particularmente, que davam musculatura a esses discursos. E aquilo que já foi dito na mesa da manhã, né, revelavam, a partir de um exame profundo e cuidadoso dessa realidade, o significado e o impacto dessas mudanças, né? E que vai explicar, obviamente, a ascensão do Bolsonaro, como já foi chamado aqui, o agrobolsonarismo, que continua vigente até hoje, haja vista a feira da AgriShow em Ribeirão Preto na semana retrasada, né? Bom, então, esses momentos, né, de pesquisa, escrita, discussão, né, e mesmo trabalho de campo, montagem de questionários, roteiros de entrevista, para mim foi de um privilégio poder compartilhar tudo isso com o Moacir, né? E eu queria reforçar uma coisa que o Alfredo disse hoje pela manhã, né? A atualidade disso, né? Eu não estou querendo aqui fazer um discurso saudosista, muito pelo contrário, né? É um ensinamento extremamente atual, inclusive nesse movimento de fazer os textos e os autores falarem entre si, provocar esse debate, como foi a sua própria tese de doutorado, já apresentada pelo Zé Sérgio na parte da manhã, e outras questões mais que, para mim, foram bastante importantes, como essa ideia do mercado de terras que atravessa o próprio Estado, quando o Moacir fez um belíssimo texto sobre a questão agrária no início, nos anos 90, por exemplo, tratando da sua experiência no INCRA, também já mencionada na parte da manhã, né, como a problematização de identidades cristalizadas, uma crítica a essa noção meio imóvel, né, de que esses sujeitos sociais, em posições e oposições, não pudessem também transitar em diferentes situações e contextos, né? Então, de fato, para mim, uma alegria particular, uma imensa satisfação estar compartilhando esse momento hoje, né? E eu volto ao Hirschman, que sabidamente fez uma inversão da máxima americana da busca da felicidade e disse que o mais importante é a felicidade da busca, né?
E, portanto, eu quero continuar ainda buscando, pesquisando, como o Zé Sérgio disse de manhã, a pesquisa permanente, né, junto com o Moacir, e por isso quero oferecer hoje, 30 anos depois, né, a versão em português do livro do Hirschman para o Moacir, desse economista que se desconfigurou, reconfigurou e que aprendeu muito nesse diálogo que transpassou fronteiras acadêmicas e uniu pessoas e generosidades e, sobretudo, carinho e admiração. Muito obrigado. Nós falamos muito da capacidade, né, do treinamento que o Moacir nos dava, de leitura, de diálogo com material empírico. Então, isso aqui eu considero uma prova, como o Castro faria, batia na mesa, né? Hoje estou lembrando muito do Castro, mas o Moacir, o Castro aqui é prova, ele levava o livro, né? Aqui a prova, cadê a frase? Né? Então, está aqui. Isso aqui é uma cartinha que o Moacir escreveu para mim e para a Adriana Viana, como nós apresentamos para ele um primeiro relatório de uma pesquisa que nós fizemos juntos no INCRA sobre o cadastro de terras públicas. Então, era uma análise sobre o cadastro de terras públicas produzido pelo INCRA, que envolveu, né, além de nós, a Adriana Viana, também o Ezequiel Dias, que também já foi mencionado aqui. Então, Moacir, como fazia todo dezembro, espero que continue fazendo por longos anos, seguia para Maceió. E nós ficamos aqui fazendo o relatório. Com muito entusiasmo, muito encantamento, suando no verão, mas trabalhando. Então, mandamos o relatório para ele, ali de talvez 30, 40 páginas, era uma primeira versão do relatório, e ele mandou essa carta para a gente, 1º de fevereiro de 95, Maceió, chegou por correio. E ela é uma preciosidade por várias razões. Então, ele começa, como começava sempre a conversa para a gente, parabéns pelo bom trabalho. E eu vou levantar para ver, mostrar para vocês que, primeiro, essa letra todo mundo lê. É um pouco aquele que nos levava a pensar sobre cada categoria que a gente utilizava no texto, sobre as relações que a gente deveria tentar pensar, sobre as tabelas que deveriam ser desmontadas e feitas outras. Né, claramente uma intervenção, né, em termos de é uma aula sobre análise estatística, que o Ezequiel estava nos fornecendo os dados, e análise qualitativa, e essas coisas não se diferenciavam na intervenção que ele estava fazendo aqui. Então, assim, guardei isso até hoje, achava que ia ficar rico com isso daqui uns 20 anos, 30, mas eu achei que deve voltar para suas mãos. A Adriana consultei-a, né? E ela achou que era uma boa ideia a gente entregar isso para você, tá? E a gente ficou digitalizado por qualquer eventualidade, tá? Mas, de qualquer forma, enfim, eu acho que é um belo exemplo de tudo aquilo que foi ressaltado aqui pelos colegas ao longo dessas várias intervenções. E, da minha parte, eu queria só, para terminar, eu acho que, falando em nome de todos os colegas aqui na mesa, queria agradecer a você, né, por toda essa oportunidade que foram criadas para que a gente, né, viesse desenvolver o nosso trabalho, nos formássemos nessa disciplina, nesse ofício, né, que nós o concebemos de uma forma muito particular. E aí, eu falei assim, qual palavra que eu vou usar para agradecer ao Moacir? Aí eu falei, bom, a primeira que vem na cabeça é obrigado. Mas aí eu lembrei que, se for falar com o Moacir, isso eu vou
ele iria no dicionário. Ele iria no dicionário. Eu fui no dicionário. Comecei a investigar a origem da palavra obrigado. E aí descobri que o obrigado é o oposto do que eu gostaria de dizer. É uma desobrigação na sua origem latina. Aí eu falei, quebrou a firma. Né? Mas, felizmente, eu fui estudando a palavra, e vi que lá no século XIX, né, nos finais das cartas, né, assinadas pelos nossos patrícios portugueses, né, ela começou a ganhar esse sentido de uma interjeição, de agradecimento e de expressão de um vínculo com aquela pessoa para quem essa palavra era dirigida. Então, eu achei que ela era apropriada, né, e ficou obrigado mesmo por todo esses 40 anos, sei lá, 35 de parceria. Obrigado a você. Vamos dar início a essa última parte dessa jornada tão intensa de hoje. O título desta parte é Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais. Esta parte vai ter duas exposições. Primeiro, o professor Antônio Montenegro, da Universidade Federal de Pernambuco. E depois escutaremos a Josefa Martins Reis, a Cefinha, ex-assessora da CONTAG, que vai falar no nome dela e também no nome do José Francisco da Silva, ex-presidente da CONTAG. Então, teremos esses dois vídeos e depois assistiremos ao documentário Memórias Camponesas, com a apresentação de José Sérgio e com os comentários de Leonil de Medeiros, do CPDA. Então, começamos escutando o Antônio Montenegro agora. Boa tarde, professor emérito Moacir Palmeira. Boa tarde aos presentes, presencialmente e também por meio das redes sociais. Registro, primeiramente, meus agradecimentos aos organizadores deste importante evento da Plantation à Política, 5 décadas de pesquisa. Homenagem ao professor Moacir Palmeira pelo convite para uma breve fala. Avalio esse evento como da maior importância, pois diante do que vivenciamos nos últimos 4 anos, urge que apresentemos para além dos muros das universidades o trabalho, a vida dedicada à formação, à educação de novas gerações, a vida dedicada ao conhecimento científico, a vida dedicada à luta por socializar conhecimento acadêmico para os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os movimentos contra todas as formas de discriminação e de exploração. O que assistimos aqui hoje é também sinônimo de como o individual e o coletivo estão imbricados, associados, misturados. Porém, há de que se ter a generosidade, há que se ter a incomensurável disposição para o trabalho diuturno, há que se ter uma perspectiva social maior para construir, bordar uma tapeçaria com o colorido e a beleza que assistimos hoje nesta justa e necessária homenagem ao professor, ao pesquisador, ao assessor dos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, Moacir Palmeira. Diferente de muitos dos que hoje aqui se pronunciaram, não construía relação com Moacir Palmeira no Museu Nacional ou em projetos de pesquisa ou de assessoria. Moacir Palmeira, para mim, apresentou-se primeiro como uma imagem distante, que minha imaginação ajudava a colorir, quando nos tempos em que as refeições eram momentos de encontro cotidiano da família, meu pai, então advogado da FETAP e assessor da CONTAG, dizia de um Palmeira, também assessor da CONTAG, amigo de Zé Francisco, um professor muito inteligente. Por meio desses breves sinais, o nome de Moacir ficou gravado na minha memória juvenil.
eram os idos da década de 70. Mais tarde, aquele nome inspirador associado à CONTAG, a Euclides Nascimento, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, reaparecia para mim em artigos e capítulos de livros. Leitura obrigatória para quem adentrava nos estudos das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, sobretudo no período da ditadura militar. Textos com reflexões e análises que associavam densidade teórica à vivência direta com os trabalhadores e trabalhadoras rurais e suas lideranças. Havia que ler e reler, copiar parágrafos para aprender com um estilo de escrita que impactava pela clareza narrativa e densidade teórica metodológica. Os anos se passaram e na primeira década deste século, o Laboratório História e Memória da UFPE-TRT Sexta Região, o LAM, do Departamento de História da UFPE em Recife, com mais de 200 mil processos trabalhistas, abre a possibilidade para pesquisas que resultem em dissertações, teses, artigos e livros sobre a luta dos trabalhadores e trabalhadoras pelo cumprimento dos seus direitos trabalhistas. Os textos de Moacir estão presentes como leitura obrigatória. Na caminhada desse laboratório, passamos a realizar seminários anuais. Tivemos a oportunidade de convidar Moacir Palmeira para realizar conferências e assim dar também aos jovens pesquisadores e pesquisadoras a oportunidade de conhecerem e dialogarem com o professor e pesquisador que tiveram contato apenas por meio dos textos. Também aproveito para registrar a satisfação de toda a equipe deste laboratório por ter colaborado com o livro Retrato da Repressão Política no Campo, 1962-1985, camponeses torturados, mortos, desaparecidos, fruto de um projeto de pesquisa supervisionado por Moacir Palmeira e com a autoria de textos de Ana Carneiro e Marta Ciocari. E mais tarde tivemos a oportunidade de vir, a convite de Moacir e Zé Sérgio Leite Lopes, apresentar no seminário de pesquisa do museu a pesquisa que realizei sobre o caso de uma ação trabalhista liderada por 3 irmãos trabalhadores rurais, os irmãos Barreto, contra o senhor de engenho de Matapiruna, no município de Escada, em Pernambuco. Concluo este breve relato dizendo da alegria em compartilhar este momento, essa homenagem com vocês, e agradecer a generosidade humana, a força ética e inspiradora de Moacir Palmeira. No fundo do mar escuro, corais criam sua própria luz para sobreviver. Muito obrigado. Então, só para repetir, vamos escutar agora a Josefa Martins Reis, a Cefinha, ex-assessora da CONTAG, que vai falar no nome dela e no nome do José Francisco da Silva, ex-presidente da CONTAG. Vamos, companheiros, vamos lutar, a vitória é nossa, vamos conquistar. Vamos, companheiros, vamos lutar, a vitória é nossa, vamos conquistar. Dê a mão ao seu companheiro, vamos juntos a lutar, abraçar, como prova de amor verdadeiro, defender os direitos sem parar. Vamos, companheiros, vamos lutar, a vitória é nossa, vamos conquistar. Vamos, companheiros, vamos lutar, a vitória é nossa, vamos conquistar. Introduzimos nossa saudação com um verso dedicado ao professor, querido professor Moacir, por Zé Francisco. Moacir Palmeira, de grande valor, sempre foi nosso assessor, grande defensor dos homens e mulheres do campo na conquista da cidadania. Zé Francisco e Zefinha te saúdam com muita alegria.
Também recordamos aqui um mote criado também por Zé Francisco, nos idos dos seus 22 anos, mote que diz muito da força do povo trabalhador de ontem e de hoje. A liberdade é coisa tão bela e mais bonita se eu praticar. A gente sabe que ela é da gente. Quando os outros tomam, a gente vai buscar. Mas nós trazemos aqui uma mensagem que é de mais gente. Então vamos lá. É imensa a nossa satisfação em participar desta celebração dos 80 anos do nosso amigo e professor Moacir Palmeira. Viva o grande amigo, professor e ser humano Moacir. Viva uma vida a serviço da construção da cidadania no campo, articulado com a cidade. Da construção da democracia em nosso país. Mas democracia com dignidade para a nossa população. Viva a equipe da CONTAG, contemporânea do nosso professor, e que se faz presente, equipe de garra, equipe querida e saudosa. Amigo Moacir, nós, Zé Francisco e Zefinha, e também o Bano que quis se incorporar, né, ele e Josilene, nessa saudação, te trazemos nosso abraço, gratidão e reconhecimento. Também trazemos o testemunho de inúmeros dirigentes e assessores do MSTR, Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, que no decorrer desses últimos 50 anos tiveram a feliz oportunidade de participar contigo da reconstrução e de importantes e históricos avanços e conquistas do movimento sindical, ao lado de outras forças parceiras do campo e da cidade. Queremos também abraçar Liginha, o amigo João, e assim abraçar a tua prezada família, que vem ao longo da tua trajetória partilhando e sendo incentivo, embora muitas vezes privada do teu convívio. Nosso reconhecimento e gratidão se estende a todos e todas do Museu Nacional, que com teu incentivo e coordenação tem se colocado a serviço das causas das populações do campo, aproximando a universidade das bases. Abraçamos a todos por meio do dedicado, incansável e grande professor José Sérgio. Posteriormente, o Departamento de História da UFPE se incorporou por meio de diversos professores. Nossa homenagem a Lígia Sigor e Beatriz Hereto. Teu encontro com o MSTR se deu quando da realização das pesquisas do museu na Zona Canavieira de Pernambuco, no início dos anos 70, em plena ditadura. Na época, ao lado de sindicatos na mão de interventores, outros rendidos ao teleguismo ou amortecidos, chamou a tua atenção a resistência de tantos outros sindicatos. Surpreendeu as cenas de 100, 200 trabalhadores da cana nas portas das juntas da Justiça do Trabalho, além de paradeiros nos engenhos, pressionando por seus direitos, coordenados por seus sindicatos. Daí se deu a tua aproximação com lideranças e assessores sindicais, chegando a FETAP e em seguida a CONTAG. Euclides Almeida Nascimento, Bio da Luz, Beija-Flor, Romeu da Fonte, Antônio Montenegro, Sebastião Santiago, Amaro Biá, Zé Paulo, Zé Francisco e Urbano, entre tantos outros lideranças e assessores. Retrocedendo à retomada da CONTAG em 68, com a queda do antigo interventor, sucedeu-se uma intensa atuação coordenada pela CONTAG para reconstruir e expandir em todo o país a organização sindical e fazer avançar o protagonismo dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na formação, na defesa e nas lutas pela superação e transformação da injusta situação do campo,
num contexto político extremamente adverso. Contexto de ditadura que perdurou por 2 décadas e que favorecia ao recrudescimento da violência e dos conflitos agrários e trabalhistas, chegando a ceifar muitas vidas de trabalhadores e trabalhadoras rurais, lideranças e assessores. A repressão e a violência patronal e institucional recaía sobre muitos coordenados pelo movimento sindical, mas também articulados pela Igreja, Liga Camponesa, partidos de esquerda e mais na frente pela CPT. A partir da constante análise da conjuntura e das diretrizes dos congressos da CONTAG, as demandas da realidade eram incorporadas nos planos anuais de ação integrada CONTAG Federações STFs. Frente a esse processo, foi se estreitando tua aproximação do MSTR. Em 1978, abraçaste o convite para compor a assessoria da CONTAG, em Brasília. De início, parcialmente, entre 77 e 78. Em seguida, de 78 a 82, integralmente, deixando o Rio de Janeiro, a universidade e trazendo a família. Foi uma adesão de identificação com o comprometimento da CONTAG, direção e assessoria, com as lutas e conquistas da classe trabalhadora rural. Integrada à CONTAG, abraçaste, em conjunto com a equipe contagiana, uma vasta empreitada na construção coletiva de fundamentações, denúncias, formulações, documentos, relatórios, matérias de comunicação, cursos e encontros vinculados às frentes de luta, ao fortalecimento da organização sindical e à formação sociosindical. Além dos congressos nacionais do movimento e articulações intersindicais e internacionais. Do dia a dia, exigindo presença, acompanhamento, posicionamentos e encaminhamentos. Isso em situações de violência, repressão e impedimentos da atuação sindical pela prepotência patronal e dos governos da ditadura. Em áreas de conflitos de terra, de assalariados, da agricultura familiar, da seca e das barragens. Atuação junto ao Congresso Nacional, Poder Executivo e Judiciário. Vivemos os enfrentamentos do movimento, resgatando as forças combativas e as lições da histórica organização e luta da classe trabalhadora no campo. O movimento sindical de trabalhadores rurais se estruturava em todo o país e se fortalecia, atraindo mais sindicatos e federações, se fazendo também cada vez mais acreditado junto às bases. A munição disponível na limitada legislação conquistada até 1964 foi por muito tempo utilizada. Entre as brechas legais estavam o artigo 502 do Código Civil, a lei trabalhista de então e o Estatuto da Terra. Amigo Moacir, o inegável convívio integrado e aprazível da equipe contagiana, alimentado pelo compromisso e convicções em comum, pela forte presença e vínculo com as bases, só veio a ser extremamente enriquecido com a tua participação. Também pelo teu modo de ser, boa convivência com as diferenças, associada à dedicação, simplicidade, firmeza e leveza. Após o cumprimento das atividades agendadas, quanta disponibilidade tua, se somando conosco em horas intermináveis de escuta e diálogo, individual e em grupo, com lideranças e assessores, participantes dos cursos e encontros contagianos. Contávamos então com tua invejável paciência e satisfação. Não faltavam os momentos de prosa e lazer e que, com frequência,
acompanhava o teu convite de mais tarde tomar aquela sopinha da madrugada. Assim é que, inseridos numa realidade tão dura, mas em equipe, junto aos trabalhadores e suas lutas, vivenciamos o aprendizado de ser rapadura, dura e doce, de ser como a rapadura. Expressão essa de Zé Francisco sobre sua avó. Temos a grata lembrança dessa convivência agregadora, compartilhada cada vez mais por assessores e lideranças das federações e sindicatos de trabalhadores rurais. Na assessoria da CONTAG, fizeste parte de um maravilhoso e preparado time técnico e muitas vezes técnico-jogador, sempre coordenado pela direção da CONTAG, que não abria mão do seu papel. Esse time: José Gonçalves, João Maia, Edson Lucena, em memória, Altamir, Aurora, Zefinha, Vera Echenique, Oswaldo Andrade, Lília Marques, Ossi Gorestai, Maurício, e da turma mais nova, Irinha, Zezé, Sueli e Josilene. Somados à assessoria nos estados, com Romeu da Fonte, Mozart, Socorro Freire, em memória, Reginaldo Muniz, Tião do Rio Grande do Norte, Sane, Angélica, Campanari, entre tantos outros. Sem esquecer os que chegaram mais adiante, Josefina, de Itaparica, Lúcia Lira e os sertanejos Georgina e Luiz. Pois bem, passamos a destacar alguns acontecimentos do movimento sindical em que estavas inserido e que contaram também com tua contribuição valiosa. Programa de formação sociopolítica sindical. A intensa preparação e debates nos estados em nível regional e nacional em preparação ao 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais contou com um grande embasamento dos 18 cursos de formação sindical, político-sindical, desenvolvidos pela CONTAG entre 78 e início de 79. Essa programação de cursos contribuiu para os posicionamentos em torno da sociedade que queremos, do sindicalismo que queremos e do avanço das lutas coletivas nas diferentes frentes de atuação do movimento. No CESI, Centro de Educação Sindical Rural da CONTAG, já estruturado desde então, cada curso teve a duração de 20 dias, integrais e contínuos, reunindo 25 lideranças de sindicatos de 5 estados, de distintas regiões do país, sendo 5 dirigentes de cada estado. Esse programa atingiu a participação de 450 dirigentes. O aprendizado já se dava a partir da própria vivência entre os participantes das diferentes regiões do país. Entre os dirigentes que participaram desses cursos estavam Margarida Maria Alves, da Paraíba, o Wilson Pinheiro, do Acre. Nossa especial homenagem a eles e aos demais companheiros vitimados na luta por sua classe. Toda essa programação dos cursos, bem como os encontros e congressos, eram custeados apenas pelo próprio movimento sindical, sobretudo pela CONTAG. E a equipe de educação contava com a participação dos demais assessores e também dos diretores. Eram desenvolvidos de forma participativa os estudos, debates focados no resgate das lutas, na realidade e na sua transformação, tendo os trabalhadores e trabalhadoras como protagonistas.
foram módulos dos cursos, formação socioagrária, questões nacionais, conjuntura nacional, sindicalismo, questão e legislação agrária, trabalhista, previdenciária, finanças e administração sindical, educação sindical, organização sindical e trabalho de base. A clareza e a disposição de fortalecer o movimento e as lutas se faziam acompanhado daquele bom convívio de sempre. Muitas canções foram compostas pelos trabalhadores e enriqueceram a vivência mística e o acervo musical do movimento. Como nos lembramos de colocações sobre novas impressões entre companheiros participantes, citando: a gente no Sul tinha vocês do Nordeste e do Norte como preguiçosos. Pois é, e nós pensando que vocês eram patrões. Vamos ao 3º Congresso da CONTAG, em 1979. Congresso que deslanchou um grande avanço nas lutas. O 3º Congresso representou realmente uma grande arrancada nas lutas coletivas e unificadas no campo, em todo o país. Vemos registrado nos anais do 3º Congresso da CONTAG o temário, a participação de quase 3.000 delegados, além da assessoria e equipe de apoio e representações de organizações parceiras nacionais e internacionais. Com os avanços da classe trabalhadora do campo e da cidade e das forças progressistas, o movimento sindical de trabalhadores rurais, coordenado pela CONTAG, se lançou em lutas coletivas massivas e unificadas, nas diversas frentes de luta definidas no 3º Congresso. Em seguida, ao 3º Congresso, sucederam-se, com forte presença da CONTAG, as campanhas salariais, a começar pelas campanhas unificadas do Nordeste, também no Rio de Janeiro e em São Paulo, expandindo-se para outros estados. A resistência coletiva na terra, as ocupações e grandes manifestações pela reforma agrária, a construção da proposta e grandes mobilizações com pressão por política agrícola diferenciada para a agricultura familiar, o que resultou mais adiante no PRONAF, Seguro Safra e proposta da política de assistência técnica. Grandes mobilizações unificadas no semiárido por política de convivência com a seca, mobilizações em torno da previdência social, grande resistência e mobilização com pauta de reivindicações face à construção de grandes barragens, programa de combate ao trabalho infantil articulado com a OIT. O avanço na formação sindical, na democratização das organizações sindicais e na participação sindical das mulheres, a CONCLAT, participação ativa do movimento sindical, o avanço no combate à violência, o engajamento nas lutas pela anistia e pela democratização do país. Pois bem, entre inúmeros destaques, mencionamos também aqui o primeiro Congresso de Delegados Sindicais da Zona Canavieira de Pernambuco, realizado no Seminário de Olinda, de 1º a 4 de agosto de 1981. Reuniu 400 delegados de base. Na mesa de abertura, mesa do Congresso, participações assim extremamente importantes. Zé Francisco CONTAG, Zé Rodrigues e Euclides FETAP, Dom Helder Câmara, Arraes, Chico Julião e Gregório Bezerra. Parecia até o acordo do campo que resultou da greve geral de 63. Intermediado por Arraes, tendo recebido a assinatura dos movimentos. Zé Francisco, ainda dirigente do sindicato de Vicência, subscreveu pelo movimento sindical.
Consta do livrinho das conclusões do Congresso de Delegados Sindicais, coordenado pela CONTAG e FETAP, os assuntos tratados e as decisões sobre sindicalismo. Veja só, os delegados de base discutiram o sindicalismo e tomaram decisões sobre terceiro congresso, campanha salarial de 1981, greves anteriores dos canavieiros de Pernambuco, de 79 e de 80, a liberdade e autonomia sindical, a reforma agrária, a violência contra os trabalhadores rurais, a Lei de Segurança Nacional que enquadrou Zé Francisco, Lula, Chico Mendes, João Maia e outros companheiros, e que perdurou entre 1980 e 1984, e a CONCLAT, primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. Também traz o livrinho a composição do hino do primeiro congresso, de autoria de Beija-Flor de Paudalho e Agape de São Lourenço, que introduzimos: vamos companheiros, vamos lutar, a vitória é nossa, vamos conquistar. O exemplo do que ocorreu no Nordeste, as sucessivas lutas massivas dos assalariados por reivindicações importantes, resultaram em avanços com repercussão na melhoria do salário e condições de trabalho, na qualidade de vida e de cidadania e na consciência política dos trabalhadores e suas famílias. Com o novo cenário conquistado no processo de redemocratização, ocorreu a conquista de significativa quantidade de desapropriações e assentamentos da reforma agrária na zona canavieira assalariada, sob coordenação ora do movimento sindical, ora do MST. Exemplificando, em 1980 não havia sequer uma escola na área rural no município de Água Preta. O então prefeito do MDB se dizia impedido pelos senhores de engenho, donos das terras, de criar escola na área rural. Naquela década, a partir dela, 14 assentamentos foram conquistados no município, e assim em toda a zona canavieira. Destacamos ainda, professor Moacir, a tua indicação pela CONTAG, assumindo a função de diretor do Departamento Fundiário do Mirade, com José Gomes, presidente do INCRA, no governo Sarney, onde você desempenhou importante atuação em função da reforma agrária, tendo estabelecido nova relação entre o Estado e os movimentos sociais. Assim também foi a contribuição de Oswaldo Russo e Marco Lins, ambos em memória. E na Constituição de 88, tua contribuição continuou marcante no processo constituinte. A CONTAG integrou a comissão pré-constituinte e promoveu grandes mobilizações. Apresentou a emenda popular da reforma agrária, subscrita por mais de 1 milhão de assinaturas. Entretanto, não foi incorporada ao texto constitucional, diferentemente de outros importantes avanços, como seja os avanços nos direitos sociais, direitos previdenciários e das mulheres trabalhadoras rurais. Enfim, professor Moacir Palmeira, de volta à universidade, segues contribuindo para o fortalecimento da organização e conquista das populações do campo, dedicado, junto à equipe do museu, a estudos e produção de publicações, material audiovisual, voltados para a memória camponesa, registros históricos da repressão no campo, sempre solidária à população trabalhadora e à população brasileira, contribuinte ativo da retomada da democracia rumo a uma vida digna para todos. Gratidão também por tua solidariedade a Orobó em função de uma gestão democrática no município e o apoio à ONG Concep. Amigo Moacir, muita saudade, mas te desejamos muita saúde e alegria.
considere-nos presentes, amigo. Estás presente em nossos corações. Zé Francisco da Silva, Josefa Martins Reis, Francisco Urbano de Araújo Filho e Josilene Fátima Santos. Como vocês sabem, depois dessa estrada toda, né, Moacir, que começa a pipocar os audiovisuais, né? Então tem esse aí que já pega não sei quantos anos, desde 2004, que começou a filmar, registrar, né, coisas em vários estados, registros de depoimentos, testemunhos de trabalhadores, etc. No entanto, eles vão, até eu falei, né, nós vamos subir para o YouTube, assim, né, nesse link do Memória vai estar acessível, né? Nós estamos subindo para lá. Mas é coisa para pesquisador, porque é como hoje, né? É assim, 3, 4 horas de seminário, depois, né? Então só quem está lá realmente pesquisando que vai atrás disso. A gente tentou, então, finalmente, conseguimos alguns recursos, que estava previsto nesse projeto, né, Moacir, ter um documentário final sobre todas essas reuniões. A gente não conseguiu fazer isso porque era gigantesco, 9 estados, né? E a gente tem a nossa penetração maior no Nordeste. Então a gente concentrou em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, esses encontros que foram feitos de lá. Fizemos entrevistas em 2007, né, filmadas, e tivemos condição de filmar novamente em 2020. Né? Foi uma equipe lá que o Agostinho e mais um companheiro lá da Paraíba, o Donato, né? Que foram a vanguarda da pandemia, foram lá filmar, né, em 2020, até tirando que tirar a máscara dos nossos entrevistados. E a gente ficou aqui, o Moacir comandando aqui do Zoom pela internet. Então, digamos assim, resultou nesse filme aí. No momento que eu vi ele assassinado, peguei na mão dele e disse: João Pedro, eu vou assumir a sua luta para o que der dinheiro. E assumi a luta, a presidência da Liga Camponesa de Sapé. Tem que criar 5 sindicatos no mínimo logo, porque só pode criar uma federação se tiver 5 sindicatos. E quem vai coordenar isso no Estado se não tiver uma federação? Muitos trabalhadores foram perseguidos, lá do Engenho Bela Rosa mesmo, de 12 que carregaram de meia-noite para 1h da manhã ensacado, então só voltou 5. Capanga armado, eu nunca vi tanto revólver, tanta espingarda 12, tanto rifle. E depois da morte da Margarida, a gente viu a necessidade de trabalhar a mulher. E trazer a mulher para o sindicato, trazer a mulher para a luta, porque a mulher era completamente escravizada. Você vai para negociar campanha salarial, a gente também vai. Você vai estar na mesa de negociação com os diretores homens, as mulheres também têm que estar lá. Em 2006, iniciou-se um trabalho para registrar essa organização conhecida como Memorial das Ligas Camponesas, porque se entendia que não era apenas João Pedro, foi o processo das ligas. Vou ler aqui os direitos dos grevistas, para vocês ficarem sabendo muito bem como é que vocês estão fazendo greve. Hoje, poder andar no assentamento,
Olhar a área que hoje é da agricultura familiar e saber que tudo aquilo era tomado por cana, não é um outro sentimento. Quando eu cheguei, coloquei, fiz uma exposição do que foi o sindicato, como começou, por que começou, que mostrei a luta como foram. Esse é um ano especial, né? Essa homenagem ao Moacir, os 60 anos da CONTAG, os 60 anos do Estatuto do Trabalhador Rural, os 40 anos da morte da Margarida, que o Carlinhos lembrou agora, né? Então, se trata de um conjunto de reflexões, né? Que eu não vou fazer, porque eu estou me imaginando aqui com 10 minutos, máximo, né, para poder tratar de um conjunto de questões. Eu acho que os dois filmes falam, o depoimento da Zefinha, de Zé Francisco, e o filme falam por si só, né? Eu era professora na Unesp de Botucatu, nós realizávamos os encontros de mão de obra volante, encontros anuais, para discutir a questão dos assalariados. E foi nesse momento que eu conheci o Moacir, conheci o Afrânio, conheci a Lígia Sigô, que participavam desses encontros, né? E conheci também dirigentes sindicais, né? Principalmente o Heraldo, que era o presidente da Federação do Rio, que ia também regularmente a esses encontros. Era comum abrir um espaço para que se falasse, para que trabalhadores, dirigentes sindicais falassem disso, né? Então, esse foi um momento extremamente interessante que começa a se descortinar um trabalho que era, de um lado, bem inicial, que é esse trabalho de assessoria, que era um trabalho de um grupo, né? Então, nesse momento, como eu disse, eu conheci a Frânio, o Moacir, a Lígia, e depois, vindo para o Rio, a Aurora, o Altamira, tentando entender esse trabalho, mas sem conseguir penetrar nele. Mas aí eu comecei a me encontrar com o Moacir em diferentes espaços, né? Esse início dos anos 80, estávamos todos na rua, né? Nos encontrávamos em manifestações, passeatas, no IBASE, que o Sérgio já mencionou, né? E no 3º Congresso dos Trabalhadores Rurais, que eu pude ir, que foi assim um choque, né? Eu sequer sabia o que é, não conhecia o sindicalismo rural, não tinha ideia. E essa é uma questão que eu acho que o Moacir tem um papel importante, né? E esse trabalho que foi mostrado aqui, que é mostrar que existe um sindicalismo rural ativo e construtor de um conjunto de lutas, né? Isso me incomoda muito. Quem me conhece há mais tempo sabe como eu sou incomodada pelo fato dessa história de sindicalismo ser muito pouco conhecida, né? Eu ainda acho, né, que essa história precisa ser mais trabalhada, aprofundada, etc., para a gente entender um pouco a conformação das bandeiras que emergem no final dos anos 70, né, e que, de alguma maneira, vão orientar as lutas políticas nos anos 80, 90, e eu diria até hoje, né? Então, eu destacaria como um primeiro aspecto, né, esse trabalho de assessoria do Moacir, que é um trabalho que constituiu uma equipe. A Eliane está aqui, nessa época, ela também assessorava sindicato no Rio de Janeiro, né? Primeiro Itaboraí, depois Cachoeiras de Macacu. O Afrânio também, assessor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio de Janeiro, né? E várias outras figuras. Então, acho que esse é um momento interessante da gente pensar essa relação entre a pesquisa e a atuação política, separando os terrenos, mas é uma interlocução que eu acho que o Moacir mostrou ser indispensável ao longo da sua trajetória, indo de um lugar
ocupando diferentes espaços, né? Sem misturá-los, que eu acho que foi uma coisa que foi várias vezes enfatizado hoje aqui. Né? O segundo momento que eu queria chamar a atenção é a participação do Moacir no governo, né? Quando ele vai para o INCRA, e aí ele tem um texto em que ele narra essa experiência, né? E mostra a dificuldade de lidar com uma burocracia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mas da qual os trabalhadores tinham que ficar bem distantes, em outro lugar, né? Mas que recebia os donos de terra. Né? O texto do Moacir, quando trabalha com isso, é primoroso. A disputa interna no aparelho do Estado, né? Sobre como lidar com essa situação que estava dada. Né? Se trata, de alguma maneira, de o mesmo processo de formação com os trabalhadores teve que ser também, imagino eu, um processo de formação com a burocracia, né? Com a burocracia do Estado, que tinha suas concepções e que fora constituída, né, nas suas práticas no momento da ditadura, em que o trabalhador tinha que mesmo ficar da porta para fora, bem distante, bem longe. Uma outra atividade que eu gostaria de mencionar, né, é onde o protagonismo do Moacir também foi bem intenso, é esse esforço de memória, de resgate das lutas no campo, né, do qual nós vimos uma pequeníssima amostra. Né? Eu tive a oportunidade aí de trabalhar com o Moacir nesse projeto o Moacir, o Zé Sérgio, um projeto de memória camponesa. Né? O primeiro experimento foi feito aqui no Rio, e era uma coisa assim, fantástica, porque era chamar lideranças para falar, para narrar as suas experiências. Né? As lideranças foram colocadas em sessões sucessivas, em mesas, para narrar as suas experiências. E foi realmente momentos fantásticos, isso foi tudo registrado, né? Algumas delas já foram editadas e se transformaram em documentários mais curtos, mas é um material excepcionalmente rico para pensar o que é a história das lutas no campo em diferentes estados do Brasil. Memória camponesa, né, como foi dito, dá muita ênfase a Pernambuco e Paraíba. Mas foi feito o Rio de Janeiro, que eu acho que é um estado exemplar para a gente pensar, porque o Rio de Janeiro não tem questão agrária, só tem praia, só tem o turismo, né? Quer dizer, saiu da faixa litorânea como se nada existisse, né? E é um estado que se destacou pelas lutas fundiárias. Foi a primeira ocupação de terras do Estado, já depois no momento da transição democrática, foi aqui, né? Foi a ocupação da Fazenda São José da Boa Morte, e foi uma das primeiras ocupações de terra do Brasil nesse momento. Né? Ela foi logo depois, inclusive, das ocupações lá de Encruzilhada Natalino. Então, acho que são coisas que são importantes a gente trazer para entender a complexidade do que foram essas lutas no campo. Então, esse trabalho de resgate e memória me parece absolutamente central. Né? Então, ele foi feito, como já foi apontado, em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, mas também foi feito em Goiás, foi feito em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul, que eu lembre, e Rio de Janeiro. Né? Então, todo esse trabalho eu acho fantástico, Zé Sérgio, que isso seja disponibilizado para o público, né? Porque é um material de pesquisa absolutamente singular, né? E de muita emoção, né? Em algumas situações de emoção pelos encontros e reencontros, que houve a sensibilidade de filmar não só a mesa, mas os entornos da mesa, né? Os momentos que antecedem, intervalos, etc., de lideranças que não se encontravam, às vezes, há anos, há muitos anos. Né? Então, é um material belíssimo. Né? E uma outra situação em que também o Moacir esteve envolvido, e o Zé Sérgio,
foi um evento que foi feito, eu não lembro se já era Cibai, mas o 68 no campo. Né? Então, houve um conjunto de eventos aí para falar de 68, né? E eles tiveram a ideia de falar sobre o que foi o 68 no campo. Né? E com presenças também incríveis, estava Manuel da Conceição, estava o Sebastião, enfim, Zé Francisco, obviamente, quer dizer, foi outro momento memorável, né, de resgate dessa memória. Né? Um resgate que vai se desdobrar no projeto Memove, né, e nas publicações que já foram mostradas aqui, o retrato da repressão política no campo, né, e os livrinhos do conflito de Japuara e sobre João Sem Terra, que foram os publicados aí nessa leva, e mais um CD que é fantástico também, né? Só apareceu rapidamente aí a capa, Lutando e Cantando, né? Que são os cânticos, que dá outra dimensão da luta, que não é a luta narrada pelas lideranças, mas mostra um pouco a alegria, né? Uma outra dimensão da cultura política e da cultura mesmo, né? Musical, artística, poesia desses trabalhadores. Né? E, finalmente, um último momento que eu queria apontar é a participação ativa do Moacir quando se constituiu a chamada Comissão Camponesa da Verdade. Né? Quando, em 2012, foi realizado o encontro unitário dos povos, das terras, das águas e da floresta, uma das questões colocadas, uma das propostas saídas do encontro foi que se procurasse resgatar a história das lutas no campo. Nesse momento, a Comissão da Verdade estava dando seus primeiros passos, e foi o momento, então, que um grupo de acadêmicos, nos quais o Moacir teve um papel extremamente importante. Bluetooth disconnected. A Marta, que está aí, também participou ativamente, né, desse processo, em que se procurou fazer uma relação entre esse grupo e a comissão, a comissionária responsável pela questão camponesa e indígena da Comissão Nacional da Verdade. Né? Um diálogo tenso, compreensões diferenciadas do que seria o resgate dessas lutas, o que era digno de ser resgatado, e isso resultou, inclusive, num volume publicado, né, de quase 600 e poucas páginas, sobre esse trabalho de resgate da memória que está lá acabou não sendo totalmente incorporado no relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas está lá disponível nos documentos da comissão. Né? Então, acho que são momentos importantes onde o protagonismo do Moacir foi absolutamente essencial. E aí, já caminhando para o final, né, eu acho que os depoimentos aqui dos alunos e dos orientandos do Moacir foi muito na direção de mostrar essa capacidade de liderança e de formar grupo. Né? Eu acho que isso se reflete também na atuação política do Moacir. Isso aparece nos depoimentos da Zefinha e do Zé Francisco, aparece no Memória Camponesa e vai aparecer em diferentes outros lugares, essa posição sempre de estimular, de provocar, de fazer a gente ir mais longe, né, nesse trabalho de resgate da memória. Então, eu acho que essa é uma dimensão absolutamente central, né? E aí, enfim, por que fazer esse resgate de memória? Eu acho que os depoimentos finais aí do vídeo deixam claro por quê, né? Esse resgate de memória ele é absolutamente central, porque ele não é uma coisa que está parada no passado, né? Ele é uma coisa que alimenta as lutas do presente, né? Na medida em que os trabalhadores vão conhecendo as suas trajetórias, né?
Então, eu queria finalizar chamando a atenção, né, para a fertilização mútua, que eu acho que o Moacir foi um mestre, um mestre nessa capacidade de fertilizar a atividade de assessoria política com a pesquisa, né? E eu diria não só o grupo, para não ser injusta também, o grupo do Moacir ser capaz de fertilizar essas diferentes dimensões da vida do pesquisador, né, que se enfrenta a todo momento com situações que ele não pode calar e transformar num artigo para publicar numa revista Coalição. Né? Quer dizer, tem que atuar, claro que nós temos que fazer isso, mas tem que jogar isso para outras esferas, e eu acho que esse trabalho de resgate da memória, de registro da memória é absolutamente central para isso. Bom, eu paro por aqui, eu tinha montes de coisas para falar que eu fui anotando durante as falas, mas eu acho que nós estamos adiantados da hora. E eu só queria finalizar agradecendo muito, Moacir, pela parceria nesse tempo. Você não tem ideia de como você foi importante na minha reflexão. E num curso que eu fiz, isso eu falei no memorial, você leu isso no meu memorial, né, da Divisor de Águas, que foi um curso que eu fiz com o Moacir no museu, justamente por conta disso. Né? Eu li a bibliografia, falei, essa bibliografia eu conheço, será que eu faço esse curso? Bom, resolvi fazer, porque eu já tinha pedido para o Moacir, eu não tinha começado ainda o doutorado, aí eu descubro outros textos, né? Todos os textos que eu achava que eu sabia decorar e salteado, eu descobri que o que já foi dito aí, né? Eu descobri que eram outros textos, que tinham outras questões que a minha imaginação estava longe. Muito obrigado, Moacir. E obrigadíssima à comissão organizadora por me chamar para estar aqui. Foi realmente uma honra muito grande. Só queria dizer que muito obrigado a vocês todos, né? E a muitos outros que estiveram nessa movimentação. Esse não é um trabalho unitário, um trabalho de uma pessoa que tenha essa ou outra qualidade. Quer dizer, acho que não só eu, o próprio Zé Sérgio, enfim, várias pessoas aqui do VPGás, de outras instituições. Bom, evidentemente o que eu devo aos movimentos sociais, ao sindicalismo de trabalhadores rurais, tudo isso, acho que o filme já disse, né? Mas queria agradecer toda essa movimentação dos colegas e lembrar isso, né? Que não fui só eu, vários aqui estavam participando disso pelo lado que era possível, né? E acho que o que a gente tem que fazer é chamar a atenção do pessoal mais jovem, né? Que é importante que essa luta, né, seja continuada. Não essa luta específica, mas defender os interesses do povo e, sobretudo, do pessoal com menos condições de existência, né, do que nós todos que somos intelectuais, professores, pesquisadores, essa história toda. Tá? Muito obrigado, então.